tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de sexta-feira com estudo adicional e um feliz dia da preparação. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de sexta-feira com estudo adicional. Bem, nós hoje concluímos todo o estudo durante a semana. Lembra que eu fiz uma pergunta lá no início e essa pergunta tinha a ver como é possível a gente chegar à sala do trono e com a glória de Deus se torna muito mais bela, muito mais ampla e profunda em termos de compreensão quando a gente olha pela lente da redenção. Essas perguntas, entendo eu, estão respondidas, mas tem uma terceira, que ficava no pano de fundo, que tudo isso tem a ver com o título geral da lição, Fundamentos Proféticos. Por isso é necessário que a gente volte a Isaías, lá no capítulo 46, que tem um texto que diz assim: lembre-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Então, esses elementos que a gente viu essa semana têm tudo a ver com fundamentos proféticos. Porque os fundamentos proféticos significa a gente olhar para trás e ter a certeza de que a profecia existe na Bíblia para nos mostrar, em primeiro lugar, que a história não está à deriva. Deus está no controle. Ou seja, existe um soberano, aquele que está sentado na sala do trono, e a base do desenho profético, ou seja, as profecias nos apontam para ele. É como se Deus tivesse deixado pistas igual àquela história de criança, de garoto saindo da floresta, naquela alegoria grotesca das histórias infantis, e eles vão deixando pequenas migalhas para encontrar o caminho de volta. Então imagine que Deus tenha deixado isso para nós. São as profecias que dizem isso. Ou seja, a profecia. Não existe para mim a especulação do futuro, mas para eu olhar atrás e ter a certeza de que Deus é Deus. E em segundo lugar, ao olhar para as profecias e olhar para essa história que vimos durante a semana, a gente percebe que esse Deus foi deixando os seus marcos ao longo do tempo para que a sua vontade fosse de fato executada. Não porque Deus impõe, não porque Deus obrigue que a gente siga a sua vontade, mas ele deixa muito claro de que no fim da história só a sua vontade vai prevalecer, que é a dele. Eu posso estar com ele ou rejeitá-lo. Não posso sequer acusá-lo de tirania por isso, porque ele vai executar a sua vontade. Não porque ele odeia aquele que peca, não porque ele abomina seus filhos, mas porque ele entende que uma vida de sofrimento não faz sentido. E a misericórdia de Deus é o mesmo elemento que faz executar a sua justiça. Em outras palavras, a base da compreensão das profecias é a motivação por trás da história do pecado e por trás da história da redenção. E a partir dessas duas perspectivas, temos um conhecimento claro das motivações do pecado e os seus efeitos devastadores. Então vemos a motivação e a intenção de Deus no processo da redenção,
que me permite compreender adequadamente as profecias e focar de maneira adequada a compreensão profética. Isaías mostra por trás tudo um Deus único e absoluto. Na sequência disso, um Deus soberano que controla e acompanha o tempo. Um Deus que nunca muda, porque o seu conselho permanece para sempre. E por fim, aquele Deus que nunca muda executará de maneira efetiva toda a sua vontade. E então, 2 pensamentos para a gente encerrar a semana. Um deles, quando Cristo chama um homem para morrer, é morrer para o meu eu, para que em espírito eu possa viver para a glória de Deus. O segundo pensamento da semana, na cruz vemos simultaneamente a justiça e o amor de Deus. E ao pé da cruz recebemos não apenas o perdão, mas a vocação. Deus fez tudo o que podia para que a nossa resposta fosse sim aos seus apelos, ao seu chamado de volta, ao seu chamado de retorno. E Deus continua fazendo tudo o que pode, não só porque nós aceitamos, mas que aceitamos também a missão, o chamado de levar aos outros para essa boa nova que é o Evangelho, para essa alegria de descobrir a graça de Deus. A pergunta da semana é: o que você e eu vamos responder à primeira pergunta que retoricamente continua ecoando pelo universo? A quem enviarei? Tomara que a sua resposta e a minha seja: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos, pela alegria da salvação em Cristo, mas principalmente da grande oportunidade de vivenciarmos a experiência de atuarmos na salvação dos outros. Senhor, que essa graça nos inflame para que possamos concluir o trabalho, concluir a obra de vê-lo voltando em nossos dias, em nossa geração. Esse é o nosso desejo. Por Jesus Cristo. Amém. Bem, então não perca a próxima lição 8. Salmos parte 1. Aproveite e compartilhe o nosso canal com seus amigos, familiares. Faça um comentário. Deixe o seu joinha lá no YouTube, tá bom? Então, um feliz dia da preparação.